Mello e hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Formação Continuada e Educação Remota, Estratégias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. As coautoras desse texto são as professoras Sueli Ribeiro Comar e a professora Helenita Conejeiro Pastor Manchotti. Esse trabalho se configura como um artigo cujo objetivo foi descrever a experiência da Universidade Estadual do Oeste do Paraná frente à pandemia de coronavírus, no que diz respeito à formação continuada dos docentes para lecionarem durante o período de ensino remoto emergencial. Para cumprir com o objetivo de relatar essa experiência com a formação continuada, foram utilizadas principalmente resoluções internas da UniOeste que tratam do ensino remoto emergencial instituído, bem como das ações desenvolvidas a fim de formar os professores. No que diz respeito à forma de organização das atividades formativas direcionadas aos docentes, vale esclarecer que não se trata da ação isolada de um ou outro órgão da universidade, mas da ação conjunta entre a Pró-Reitoria de Graduação, o Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino e as assessorias pedagógicas dos 5 campos que compõem a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ainda que se trate de um relato de experiência, faz-se necessário, sobretudo, superar o nível da mera descrição em direção à análise dos fatos, tal como foi realizado nesse texto a partir da revisão bibliográfica, principalmente da leitura de estudos de autoras como Ilma Passos Veiga e Maria Isabel da Cunha, que tratam da importância do mapeamento de ações de formação direcionada aos docentes universitários. Nesse sentido, é importante esclarecer que mapear as ações é uma forma de refletir sobre a própria prática e fazer avançar o campo teórico e do conhecimento. Ainda no que diz respeito ao nível organizacional do próprio texto, vale destacar que ele foi organizado em 2 momentos distintos. Primeiramente, um tópico que trata das ações pedagógicas da Pró-Reitoria de Graduação, no sentido de expor qual é a função dessa Pró-Reitoria e como ela tem se reunido ao Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino e as assessorias pedagógicas para formar pedagogicamente de maneira contínua os professores e, num segundo momento, expor de maneira detalhada e descritiva quais foram as ações envolvidas durante o período da pandemia, vivenciado atualmente por todos nós e que afeta sobremaneira as universidades brasileiras. Conforme indicam diversas autoras da área da pedagogia universitária, formar os professores universitários é um exercício que cabe não somente ao próprio docente, mas à instituição de ensino, à universidade como um todo, de maneira formal e de maneira permanente. Ainda que não haja a nível legislativo, a nível nacional, a nível de política pública, uma regulamentação especificando que é necessária a formação contínua do professor universitário, muitas instituições de ensino superior, especialmente universidades, têm se mobilizado no sentido de desenvolverem processos formativos próprios e internos, ou seja, uma formação em trabalho a fim de ofertar um suporte ao docente universitário, pois a formação não deve partir somente do próprio docente, mas deve ser instituída como um todo na universidade, algo que deve ocorrer ao longo do ano letivo, ao longo dos semestres, ao longo dos meses de ensino na graduação, não somente durante esse período pandêmico, mas sempre. Contudo, durante esse período adverso, vivenciado por todos nós a nível mundial, as universidades têm visto a si próprias diante do desafio de ajudarem os professores a lidarem especialmente com as tecnologias da informação e comunicação para conseguirem ministrar de maneira qualificada aulas remotas. Como 2 ações institucionais da UniOeste desenvolvidas durante o período de ensino remoto emergencial estabelecido a partir do mês de agosto, vale destacar 2 ações. Primeiramente, um conjunto de palestras ofertado em 2 períodos distintos a todos os docentes da UniOeste sobre a temática Sou professor universitário e agora? Voltado a refletir metodologias de ensino e trabalho docente para com os alunos de graduação, especialmente aos professores de primeiro ano. Tal palestra foi ministrada de maneira online, à distância, considerando a pandemia de coronavírus, e abrangeu um número significativo de professores que refletiram conjuntamente sobre suas práticas de ensino. Além disso, a universidade, por meio da Pró-Reitoria, das assessorias pedagógicas e do NUFOP, Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino, realizou uma semana de atividades formativas aos docentes no período anterior ao início das aulas de maneira remota e emergencial, ou seja, na segunda semana do mês de agosto. As atividades aos docentes desenvolvidas durante essa semana formativa trataram especialmente da forma de lidar com a tecnologia digital da plataforma instituída pela UniOeste para o ensino remoto emergencial durante o período pandêmico e também a respeito de temáticas relacionadas às diretrizes para a licenciatura. Notadamente, a pandemia de coronavírus afetou e ainda afeta a sociedade como um todo,
e nesse todo está incluído o setor educacional, inclusive o ensino superior. Durante esse período difícil vivenciado por todos, muitos desafios se colocam às universidades públicas, as quais precisam apresentar respostas à comunidade acadêmica. Uma destas respostas, no caso da UniOeste, tem-se na mobilização da universidade a fim de qualificar a prática de ensino por meio de atividades formativas, pois, uma vez que o ensino remoto emergencial já foi deliberado e votado como prática da instituição durante o período de pandemia, faz necessário que a universidade se mobilize a fim de apoiar os docentes para que as aulas ministradas de maneira remota sejam minimamente qualificadas. As estratégias elencadas ao longo do trabalho, como ações formativas direcionadas aos docentes, são um exemplo das atividades ministradas por diversos palestrantes a professores da instituição com o intuito de qualificar a própria prática. Faz necessário, para além dessa descrição de fatos, refletir sobre a importância da continuidade dessas atividades formativas para além do período remoto emergencial. De modo geral, agradeço o tempo, a paciência em assistirem esse vídeo e recomendo a leitura do trabalho que posteriormente será disponibilizado nos anais do evento. Muito obrigada e tenham um ótimo dia!